Caríssimos irmãos e irmãs, paz e alegria no Senhor que anuncia, no Senhor que é a palavra, que é o verbo de Deus que vem entre nós. Terceiro domingo do tempo comum, também chamado Domingo da Palavra de Deus, que foi instituído pelo Papa Francisco. Não que todos os domingos não leiamos a palavra de Deus, mas sim a importância da palavra é ressaltada nesse domingo. E o Cristo como essa palavra que vem ser a vida nova que o Senhor nos dá. Iniciamos com a profecia de Isaías, tirada do capítulo 8, versículo 23, e depois o capítulo 9, versículo 3. Nos diz o seguinte: No tempo passado, o Senhor humilhou a terra de Zabulon e Neftali. Por que humilhou? Humilhou exatamente porque os assírios tomaram o reino do norte. Então, quando diz que o Senhor humilhou, o povo fez acordos errados e foram tomadas todas as terras e o povo foi disperso. E ali foi colocado um povo pagão para se misturar com os judeus que ali viviam no Reino do Norte. A maioria das tribos está aí, esse conjunto, que dará essa rivalidade entre samaritanos e judeus. A Samaria era a sede do Reino do Norte. Zabulon e Neftali está nesse território. Mas recentemente cobriu de glória o caminho do mar, o além Jordão e a Galileia das nações. Então, Zabulon e Neftali seria o que no Novo Testamento nós vamos chamar de Galileia. E essa Galileia vai ter uma característica importante porque é uma região bastante fundamental na perspectiva agrícola, porque tem mais água, tem mais condição de produzir. Então é um reino mais próspero, mas depois de dividido, ambos os reinos caminham para regiões diferentes, né? Para buscas diferentes. Só que o templo ficou em Jerusalém, o templo construído por Salomão. O reino do norte ficou só com as antigas casas de oração, como Betel, como Silo, como Gileade. E essa rivalidade entre o religioso ou não vai gerar um grande problema entre os irmãos que vão se degladiar um contra o outro. Lembramos que o que divide são as duas descendências. Um segue a descendência de Davi, no Reino do Sul, em Jerusalém, e no norte no sul se segue a descendência de Salomão, e no sul se segue a descendência de Davi. Jeroboão no sul, Jeroboão no norte, Roboão no sul. E isso vai gerar essa divisão entre essas duas perspectivas, marcadas aí por um pecado, se nos lembrarmos, né? Qual é o pecado? Davi toma a mulher de Urias como sua esposa, como um adultério, e manda matar o Urias, colocando na frente de batalha. Urias, que era um homem muito cuidadoso e muito devotado, mesmo sendo estrangeiro, ao rei Davi. E aí o profeta Natã vai apontar o pecado de Davi. Seguindo, então esse reino vivo ficou destruído e separado e depois foi dominado pelos assírios, pelos fenícios, e aí se tornou um povo pagão misturado com judeu, né? Então por isso que a samaritana vai perguntar: é em Corazim ou é em Jerusalém que devemos adorar? Porque Corazim tem um templo, então tem uma casa de adoração. Então fica essa rivalidade, entre judeus e samaritanos. E continua o profeta: mais recentemente cobriu de glória o caminho do mar, o além Jordão, a Galileia das nações. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Ou seja, o profeta já anuncia que se estabelecerá um novo reino, e neste novo reino se abrirá novos caminhos de vida e de esperança. Isso vai levar muito tempo, porque essa perspectiva só acontecerá
no período de Jesus, né? que valorizará o reino do norte, ou seja, valorizará a Galileia, que é de onde ele vem. E aí que nós nos encontramos com o evangelho de hoje, evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo de 12 a 23. Logo depois que João termina o seu ministério, ou seja, João foi preso por Herodes e depois vai ser condenado lá pela Herodíades e acabará sendo martirizado, Jesus inicia sua missão, ou seja, o caminho já está preparado, agora ele vai começar a anunciar essa boa nova. E Jesus então sai de Nazaré, da sua terra, e vai para Cafarnaum. Cafarnaum já está na Galileia, né, nessa região de Zabulon e Neftali. E ele vai dizer ali na beira do mar: terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho para o mar, região do outro lado do Jordão, Galileia dos pagãos. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Para os que viviam nas regiões escuras da morte, brilhou uma luz. Olha que bonito, né? A profecia se concretiza em Cristo, porque Cristo é a luz que veio iluminar. E ele não começa de Jerusalém. Ele começa do norte, aonde estão também os judeus que foram jogados, que foram abandonados. Por quê? Não pela palavra e não pela fé e não por Deus, mas foram abandonados pelos próprios irmãos. Muitas vezes as rivalidades, meus irmãos e irmãs, não nos permitem, por exemplo, construir juntos. O cristianismo já se esfacelou em várias outras igrejas. A fé muitas vezes não consegue ser vivida em um grupo ou outro. Por quê? Porque falta o centro. Qual é o centro? O Senhor. É Ele que nos ilumina. É Ele que é a fonte primeira. É Ele que é a busca fundamental. O Cristo, que é a palavra, que é o verbo de Deus, que deve ser aquilo que nós buscamos com toda intensidade. E não os desejos próprios, projetos próprios, perspectivas, ideais aqui ou ali ou ali. Não, nós precisamos buscar, sim, aquilo que é o fundante. E qual é o fundante? Deus e a sua palavra. É ela que não passa, é ela que permanece, é ela que transborda, é essa palavra que deve iluminar e nos guiar. Por isso que é uma palavra sempre viva e lemos esse texto e esse texto e esse texto, e isso continua, né, gerando em nós esse processo de vida e de esperança. E a partir do anúncio dessa profecia que Jesus vai dizer, olha, agora se cumpre a profecia de Isaías, agora aqui está aquilo que vai se realizar. Então muitas vezes quando nós lemos o Antigo Testamento a partir de Jesus, muitos podem dizer, mas isso é uma invenção do cristianismo. O próprio Jesus lê o Isaías a partir de si. Ou seja, a sua presença ali concretiza aquilo que Deus está anunciando, ou que Deus está propondo. E aí continua Jesus. Diante disso, continua o evangelho no verso 17. Daí em diante, Jesus começou a pregar dizendo: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. E eu digo a você, meu irmão, convertei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Eu digo a você, minha irmã, convertei-vos, o reino de Deus está próximo. Eu digo para mim, convertei-vos, Padre Leonardo, o reino de Deus está próximo. Ou seja, o tempo se cumpriu. Deixe-se iluminar, deixe-se conduzir pela palavra, deixe-se guiar por ela, deixe que esta palavra ilumine a sua vida, o seu pensamento, a sua imaginação, a sua existência. Deixe esperançar pela palavra. Se domingo passado nós dizíamos isso, o Cristo é essa nova esperança que nasce. Mas para que essa nova esperança possa nascer e nos iluminar, é preciso que nos disponhamos a isso, meus irmãos e irmãs. É preciso que tenhamos coragem. É preciso que essa coragem rompa em nós, numa nova realidade, numa nova construção de vida. Ao povo que vivia nas trevas surgiu uma grande luz.
aos habitantes das regiões tenebrosas resplandeceu essa luz. Quem esta luz é o Cristo? Abra o texto bíblico, leia aquilo que o Senhor te ilumina. E esse Jesus que vai anunciando, ele começa a chamar os seus discípulos, chama Simão e André, chama João e Tiago, e ali começa a fazer este anúncio, começa a preparar este caminho de onde a palavra precisa encontrar espaço. O Cristo veio para anunciar a boa nova, para conduzir os filhos ao Pai, para nos levar na direção dele, para que sejamos homens e mulheres que descubram a beleza desta vida que vem do Senhor. E Paulo hoje, num exemplo muito interessante, primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos de 10 a 13, de 17, ele está falando sobre uma divisão na igreja de Corinto. A igreja de Corinto está dividida, e essa divisão tem levado a uma questão que é a seguinte: uns dizem eu sou de Apolo, outros dizem eu sou de Cefas, outros dizem eu sou de Paulo, outros dizem eu sou de Cristo. E Paulo vai dizer assim para nós: será que Cristo está dividido? Acaso Paulo é que morreu crucificado por vós? Ou é no nome de Paulo que fostes batizados? Não. Existe só um Senhor, o Senhor Jesus Cristo. Existe só uma palavra, a palavra de Deus. E ponto. Tanto que quando a gente termina a leitura, não diz palavras da salvação, palavras do Senhor. Não diz palavra da salvação, palavra do Senhor, porque é uma palavra, é uma escritura. Porque é uma palavra que foi anunciada. E esta palavra anunciada é a palavra que não volta ao céu sem ter gerado fruto. Não deve existir divisão, meus irmãos e irmãs. Por isso que precisamos voltar os olhos e o coração para o Senhor. E como nos recomenda o Papa Francisco, que sejamos homens e mulheres da palavra, leitores, voltados para essa palavra, dedicados a ela, comprometidos com ela. Não desista de ler a palavra. Se esqueceu, se volte, leia no outro dia novamente e assim continue. Que a palavra de Deus possa rechear o seu coração e a sua vida e trazer cada vez mais luz para te iluminar, mesmo que esteja nas trevas, mesmo que esteja arrasado pelas dificuldades e pelos problemas. Creia, a palavra é o próprio Deus que fala em nós. Que o Senhor te abençoe, te ilumine e guarde, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique com Deus.